Delaide Alves Miranda Arantes nasceu em 1952 em uma família de agricultores da zona rural do município de Pontalina, no interior de Goiás. Em 1975, aos 23 anos, Delaide passou no vestibular de Direito no Centro Universitário de Goiás, Uni-Anhanguera, uma faculdade particular. Ela não tinha como pagar, mas conseguiu uma bolsa do governo, então crédito educativo, e assim ingressou na faculdade. Durante 4 anos, trabalhou durante o dia e estudou à noite. Meses antes de colar grau, Delaide pediu demissão do emprego que tinha e começou a estagiar num escritório especializado em relações trabalhistas. 2 anos mais tarde, virou sócia do escritório e, em 2011, foi indicada para ocupar uma vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, tendo o nome escolhido pela então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Olá, está no interview do programa Festas Eventos TV e hoje eu entrevisto a ministra Delaide Miranda, está aqui em Campo Grande, no CONAT. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dela e eu quero começar com uma pergunta que ela vai responder no final. Você já serviu e hoje você é servida. Qual que é a diferença que isso tem para você? Mas ela vai responder isso mais no final da nossa entrevista. Eu gostaria que você me começasse a contar como foi o teu início. Você foi uma funcionária, uma empregada doméstica, é isso mesmo? Você Sim. Começou com essa profissão? Foi a minha primeira profissão que eu trabalhei fora, né? Para ajudar a custear os estudos. Numa cidade do interior, eu morava no interior, onde os empregos eram raros e difíceis. E eu, para ajudar a custear os estudos, eu trabalhei de empregada doméstica durante 1 ano, mais ou menos, numa casa de família. Mas você já estava fazendo um curso... você já estudava nessa época? Sim. Esse trabalho vinha para complementar, para ajudar? Ajudar nos estudos. Eu fazia o curso ginasial. Tinha 16 anos de idade e fazia o curso ginasial. E essa família que você trabalhou foi fundamental para a sua formação? Foi importante. São meus amigos até hoje. É um casal que mora em Belo Horizonte. Eles são meus amigos até hoje. E foi importante porque eles foram para mim referências, né? Você saiu da sua casa com 14 anos, mais ou menos isso? Que eu Não, eu morava com os meus pais. Isso. Na cidade do interior, morava com os meus pais e trabalhava na casa de família, mas eu tinha a minha casa, que era a casa dos meus pais. Eu não morava no emprego, não. Eu entendi. Mas teve uma época que você trabalhou e morava no emprego. Aí, num segundo momento, quando eu mudei de Pontalina para Goiânia, que eu fui do interior para a capital, porque eu concluí o curso ginasial, aí não tinha mais estudos para mim em Pontalina, que é a minha cidade. Aí eu me mudei para Goiânia e fui morar numa república das filhas de uma família lá de Pontalina. Aí sim, eu morava na república e ao invés de participar da cotização da república ali, como as outras moravam, eu participava com o serviço doméstico. Com o trabalho. Com o trabalho. Já era uma sociedade de capital e trabalho. Capital e trabalho. Tá certo. E a sua inserção, né? Com você como mulher, estamos no Brasil, a mulher é um pouco menos privilegiada, vamos dizer assim. Como é que foi essa sua ascensão? Foi fácil, foi difícil? Foram muitos desafios? Como é que você viu isso? Muitos desafios, né? Muitos obstáculos, mas cada fase o desafio é diferente, o obstáculo é diferente. Eu me lembro de um deles quando eu fui convidada por uma editora para escrever um livro sobre trabalho doméstico. Aí eu já era advogada e eu aceitei o desafio da editora e escrevi um livro, Trabalho Doméstico, Direitos e Deveres. E eu era procurada por advogados, colegas meus, que dizia, se fosse você, eu não fazia isso, porque você vai passar a ser vista como advogado de doméstico e isso vai prejudicar a sua carreira. Nossa, já era um preconceito. Já era um preconceito. E aí? Sempre a gente lida, né, com algum preconceito, né, e dificuldades, preconceitos, mas o importante é que... Mas você escreveu? Escrevi, é um livro que está na 6ª edição. Bacana. E ao contrário do alerta que eu recebi, né, esse livro foi um marco importante na minha carreira. Foi um divisor de águas aí? Divisor de águas na minha carreira.
Porque a partir desse momento, o que aconteceu? A partir desse momento, eu passei a pesquisar, a estudar sobre o trabalho doméstico, né? E a compreender a discriminação que os trabalhadores domésticos se viam. E, além da minha carreira na advocacia trabalhista, eu passei a militar na causa dos trabalhadores domésticos. Essas conquistas que hoje, vamos chamar a secretária do lar, né? Tem esse nome. Essas conquistas que foram adquiridas, vem de encontro ao que você batalhou, como o recolhimento de fundo de garantia agora e tantas outras coisas? São muito importantes. Muito importantes. Ainda não é a igualdade plena dos trabalhadores domésticos com os trabalhadores urbanos e rurais, porque na nossa legislação, os trabalhadores são considerados em categoria trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais e trabalhadores domésticos. É assim tratado, inclusive, na Constituição Federal. Os trabalhadores domésticos, eles ainda não foram incluídos no artigo 7º da Constituição, ao lado dos urbanos e rurais. E o que falta para isso? Falta, eu diria, uma conscientização grande da sociedade no que se refere à importância do trabalho doméstico, né? Porque quando promulgou a emenda 72, em 3 de abril de 2014, nós tivemos um alarde muito grande por parte de um determinado segmento da sociedade. Felizmente, é um segmento, né, no sentido de que é impossível se igualar direitos, que agora as empregadas domésticas todas iam perder o emprego, que a Justiça do Trabalho ia ficar atulhada. Não aconteceu nada disso, né? Não aconteceu nada disso. Eu faço uma comparação simples. Eu tenho 7 assessores no meu gabinete e tem uma empregada na minha casa, em Brasília. Se uma das minhas assessoras me avisar que não vai mais trabalhar, que fez você vai estar super tranquila. Sem problemas. Agora, se a minha empregada disser para mim, olha, a partir de amanhã eu não venho mais trabalhar, está instalado o caos na minha casa. E eu vou te falar uma coisa também. Se minha empregada falar assim, eu não venho mais trabalhar, amanhã eu mudo de casa, porque eu não vou aguentar minha mulher. Não, porque fica impossível, cara. E é uma profissão que tem que ser valorizada, porque ela ajuda. Valorizada. Você sabe, ministra, que eu entrevistei uma arquiteta recentemente, uma menina muito inteligente, e ela falou uma coisa que me tocou. Ela fala que a nossa casa é onde a gente se reorganiza. É quando a gente volta do trabalho, volta da rua, a gente vai para nossa casa, a gente se recompõe, a gente se alimenta, descansa, reorganiza mentalmente para o próximo dia. Então, aí você vê como é importante como a casa tem que estar limpinha, tem que estar em ordem, para que você possa ter uma boa reorganização. E é por isso que tem que ser valorizado as funcionárias. É muito importante. Então, e é interessante que esse segmento da sociedade, eu digo que num reforço de expressão, é um certo resquício da escravidão. Porque esse segmento... Da colônia. Esse segmento da sociedade a que eu me refiro, é aquele segmento que ele luta pelo direito de ter uma empregada doméstica com um gasto menor possível, né? É como se ele tivesse o direito de ter uma empregada doméstica pagando pouco, né? Isso é uma mentalidade que precisa mudar, porque o trabalhador doméstico... é encarado como uma servidão, né? Ele tem todos os direitos dos demais trabalhadores. Não pode ter direitos diferenciados, nem receber tratamentos diferenciados. Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta. Você acha a Justiça do Trabalho paternalista no seu pensamento? A maioria dos empresários que eu converso tem um sentimento que ela é muito paternalista, que ela tende mais para o lado dos funcionários que para o lado da empresa. Existe um equilíbrio ou não? Mas a senhora vai responder daqui a pouquinho. Voltando ao nosso intervalo, continua o meu bate-papo com a ministra Adelaide e eu deixei uma pergunta no ar. Se ela achava que a Justiça do Trabalho é paternalista, se tende muito para o lado do funcionário, do trabalhador, ou se está conseguindo um equilíbrio também olhando o lado das empresas. O que você pensa a respeito disso?
Eu considero que tem sim o equilíbrio. A justiça do trabalho, ela não é paternalista. O que é paternalista, e haverá de ser, porque essa é a razão de ser dele, é o direito do trabalho. Que o direito do trabalho, ele foi concebido, a sua natureza é de dar equilíbrio. Porque a relação capital-trabalho é uma relação muito desigual. E principalmente se nós levarmos em conta que no Brasil não se tem garantia de emprego, os salários não são salários elevados, os direitos são direitos básicos, e a Justiça do Trabalho, ela instrumentaliza esses direitos, ou seja, ela aprecia e julga através do processo esses direitos que é o direito material. E baseado em cima da lei. Esse sim é de proteção do trabalhador e haverá de ser, porque assim ele foi concebido, podemos assim concluir desde a CLT de 1943. Mas as leis não estão muito antigas para os tempos atuais? As coisas mudaram muito e essas leis não ficaram um pouco fora do tempo? Considero que não. Primeiro porque a CLT ela já sofreu várias alterações. E a relação capital-trabalho, ela continua da mesma forma. Nós temos direitos que são direitos mínimos. Quais os direitos que nós temos? Nós temos salário, 13º salário, férias, abono de férias e alguns direitos previdenciários. São direitos mínimos, são garantias mínimas, das quais o trabalhador não pode abrir mão. E nós temos no Brasil esses direitos que eu considero que são direitos elementares, direitos fundamentais, dos quais os trabalhadores não podem abrir mão. E eu sempre digo que se a CLT estiver precisando de alguma reforma, é no sentido de atualização e de inclusão do setor informal, de inclusão de pessoas jurídicas que hoje prestam serviços, de pessoas físicas que hoje prestam serviços como pessoas jurídicas, Ela precisa de uma adequar a tecnologia, mas adequar para precarizar e para retirar direitos, não acho que a CLT esteja precisando. A CLT não é arcaica, a CLT é um instrumento muito importante no equilíbrio capital-trabalho, porque senão nós voltamos ao sistema da exploração e aí vamos regredir. Não fica bom, para ninguém. No seu trabalho, como é que você vê a otimização? Hoje as audiências são muito demoradas, Como poderia otimizar isso? Como é que poderia diminuir isso? Não poderia ter acordos antes disso? Tipo, a Associação Comercial mesmo fez uma câmara onde se discute antes de ir para a justiça. Poderia existir alguma coisa desse tipo ou não? Onde o empregador e o empregado poderiam, antes de ir para a justiça, tentar se acertar? Ou não é possível isso? Esse é um papel que poderia ser exercido pelas entidades sindicais, uma tentativa de conciliação antes do ingresso na justiça. Mas essa questão é uma questão mais profunda. Eu volto na abordagem sobre a garantia de emprego. Como no sistema nosso no Brasil, nós não temos garantia de emprego, a Constituição ainda não foi regulamentada no que se refere à garantia de emprego. Só para me entender, o que é garantia de emprego? Garantia de emprego é assegurar ao trabalhador que ele só seja despedido ou por justa causa ou por uma razão econômica, nos moldes de uma convenção que tem a Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 158, que chegou a ser ratificada pelo Brasil e depois foi denunciada no governo Fernando Henrique, porque a rotatividade é muito alta. E a rotatividade muito alta, ela gera muita reclamação trabalhista. Mas a meritocracia não é a melhor segurança de trabalho? Não. Se a pessoa é boa, ela fica? Não. A melhor garantia... Pensa na cabeça do empregador. Se ele tem funcionários bons, ele vai querer ficar com esses funcionários. Ele não vai querer dispensar. Mas não é tão simples assim. Se nós falarmos de uma forma simplista, seria isso. Mas não é assim que acontece. Existem despedidas sem justa causa de todas as formas.
inclusive para contratar terceirizados, para contratar trabalhadores com salários menores, e que acaba desvalorizando o trabalho e provocando então é nesse sentido que você fala que não há rotatividade muito grande. Sentido que você fala que não tem garantia. Uma estatística do número de trabalhadores que perdem o emprego todos os meses, nessa sistemática da ausência da garantia de emprego, a rotatividade é muito grande. E aí, para nós analisarmos a demora do julgamento dos processos, eu, por exemplo, tenho no Tribunal Superior do Trabalho, são 27 ministros. Eu tenho no meu gabinete 14 mil processos. 14 mil processos. Então, é humanamente impossível, eu julgo... Dá conta. É humanamente Você consegue julgar quantos por dia? Eu nem faço essa conta por dia, eu julgo em torno de 800 por mês. Tudo isso? Tem uma estrutura, né? Não, sim, mas e com profundidade? Poderia ser mais aprofundado num outro contexto, né? Sim. Mas eu procuro aprofundar o máximo possível, analisar da forma mais detalhada possível. Mas é uma situação que realmente ela precisa ser. E você teria alguma sugestão para dar, já que você trabalha com isso, você enxerga isso, você é uma mulher inteligente, você alguma opinião para que pudesse, uma sugestão que pudesse diminuir isso? Nós temos... o Ministério da Justiça tem alguns programas, né, para arbitragem, mas nós não temos ainda uma legislação de arbitragem para o processo trabalhista, porque é um risco muito grande, porque nós nós trabalhamos com a concepção de proteção do trabalhador e alguns direitos são impostergáveis, né? O trabalhador não pode abrir mão. E no sistema de arbitragem patrimonial, propriamente, ele não amolda muito para o direito trabalhista. Eu acho que o que precisa é abrir esse diálogo, né? Procurar as causas. A Associação Brasileira de Magistrados está fazendo uma pesquisa a respeito das causas, né? Quais que seriam as causas do número de ações e para que se possa... O importante é o diálogo sobre isso, pesquisar... É o olhar para isso. É o olhar. Ministra, nós vamos para o nosso último intervalo, daí vamos ter mais um bloquinho, vamos terminar, vamos falar sobre o CONAT, sua presença aqui em Campo Grande, né, tão importante, e o que você vai falar, né? Você vai dar uma palestra hoje, mas queria que você falasse para nós aqui um pouco, para quem não vai assistir a palestra, quais são as notícias que você está trazendo, tá bom? Tá bom, obrigada. De volta aqui no interview, estou conversando com a ministra Adelaide Miranda, falando sobre um tema que interessa a todos nós. E ela está aqui hoje em Campo Grande e prestigiando o CONAT, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o CONAT e sua presença aqui em Campo Grande. Como falei, tenho um número de processos muito elevado, né? Uma agenda complicada, mas eu sempre procuro participar do CONAT. O Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, para mim, é muito caro. Eu participo há muitos anos, há praticamente 30 anos eu participo do CONAT. E a origem da minha função no Tribunal Superior do Trabalho é a advocacia, né? Eu estou no Tribunal Superior do Trabalho pelo 5º Constitucional, representando a advocacia. Que a presidente Dilma Rousseff, né, te nomeou, foi isso? Eu fui escolhida pelo presidente Lula e nomeada pela presidenta Dilma. Pela presidenta Dilma. Então, a advocacia trabalhista, a advocacia é a origem da minha função. Então, sempre eu procuro estar presente. E aqui eu estou em casa, né, porque tem os meus amigos, os meus colegas, os colegas que há 30 anos eu encontro em congressos da advocacia trabalhista. Quando você entrou na advocacia até hoje, mais mulheres estão vindo? Está abrindo as portas ou não? E a igualdade também? A igualdade é uma bandeira nossa, que nós ainda não atingimos e que lutamos por ela, né?
nós temos uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que é de 1951, que estabelece remuneração igual para trabalho igual, e até hoje não atingimos, né? Ainda trabalhamos com uma diferença em torno Isso é coisa de Brasil ou os países do primeiro mundo estão assim também? Também, mas com diferença menor, né? Nós ainda temos uma jornada maior para percorrer. Bacana. E para encerrar a nossa entrevista, vamos aquela pergunta lá no começo? Você já serviu e hoje você é servida. Como é que você vê isso? A diferença é que quando a gente tem a experiência de servir, nós somos mais exigentes com quem nos serve, né? Porque é um caminho que a gente já percorreu. Então, por exemplo, como eu já fui trabalhadora doméstica, né? Eu fiscalizo o trabalho que a minha empregada faz e sempre procuro orientá-la no sentido de que ela faz de uma forma... Mas também tem a humildade de ensinar quando a pessoa não sabe. Ensino, né? E sempre procuro mostrar a forma com que eu gosto que o serviço seja feito, né? E é uma experiência muito interessante porque ela permite um olhar diferenciado para quem serve, né? Mas a exigência é maior. Uma vez fizeram uma entrevista, a Folha de São Paulo fez uma entrevista com uma empregada minha lá de Brasília. Ela falou: a dona Adelaide é muito exigente. Mas é um pouco fruto da experiência que a gente tem, né? Eu sempre lembro de uma frase da minha avó materna. Minha avó materna, ela se chamava Ludovina, e ela teve uma influência muito grande sobre mim, né? E ela tinha um dizer que era muito peculiar ali da região, da zona rural, né? Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, é uma coisa interessante. Agora vem uma pergunta aqui na minha cabeça. A sua empregada doméstica, vamos botar 5, 10 anos atrás, era registrada? Você pagava todos os impostos dela? Como é que você fazia? Sempre foi registrada e um entrevistador uma vez me fez essa pergunta complementando que eu não fazia mais que a obrigação. Porque se eu prego isso, eu tenho que... Acho que todos nós temos que fazer isso. Em Goiânia eu tenho uma empregada que trabalha comigo há 30 anos. Ajudou a criar as minhas filhas, que hoje têm 35 e 33 anos, a minha empregada de Goiânia. Sempre com a carteira assinada. E em Brasília, a minha empregada é mais recente, porque eu já tive mais de uma empregada, todas com carteira assinada, fundo de garantia. Porque eu preciso ter coerência, né? Com certeza. É uma bandeira minha de defesa da trabalhadora doméstica. E eu preciso dar o exemplo, né? Com certeza. Quero agradecer a sua entrevista, desejar que você seja muito bem-vinda aqui na nossa cidade e que possa compartilhar as suas experiências com a gente. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade da entrevista e é uma honra para mim. Obrigado. Em breve eu volto com mais um interview e mais um entrevistado. Até lá.